irmãos? Bom, nós falamos sobre os anjos então, não é isso? Falamos sobre os anjos na página 55. Jean, faça a pergunta, meu irmão, porque... que em Jó, no capítulo 1, versículo 6, fala que os filhos de Deus foi a presença de Deus e Satanás foi no meio, né? Uhum. E no dia de hoje, Satanás fala com Jesus. Isso. Então, a questão é assim, aquela ocasião de Jó, onde Satanás ele aparece nas regiões celestiais ou na própria presença de Deus, se hoje continua tendo essa possibilidade de Satanás se apresentar lá no céu. Bom, pelo texto bíblico de capítulo 12 de Apocalipse, a gente percebe lá que Satanás ele não tem mais acesso ao céu, à presença de Deus, tá certo? Como teve lá, ou como tinha, ou como teve lá, que a gente percebe em Jó. Por que essa mudança? Por que houve essa mudança? Bom, primeiro que Jesus, ele... Irmãos, não tinha nem... O que Satanás, na verdade, ele não tinha nenhuma eficácia em chegar diante de Deus, Jesus estando lá na condição que está hoje, que não estava no passado, que era a condição de intercessor. Tá? Então esse é o ponto, para a gente afirmar que Satanás ele não tem mais esse acesso como tinha antes. De fato, ele ainda acusa os cristãos? Claro que acusa, ele é o papel dele. Mas daquela forma como era no Antigo Testamento, ou como pelo menos Jó dá a entender, que ele tinha esse livre acesso, né? Apesar que, sendo Deus onipresente, não necessariamente Satanás teria que se chegar lá na presença de Deus em si, né? Mas o problema de Satanás é justamente esse, mas não tem como ele fugir da presença de Deus, ele convive com a presença de Deus. Aí que é o problema, né? E ele sabe disso. E eu acho que também por isso que ele não tem mais esse acesso, porque se o Espírito Santo habita em nós, logicamente ele vai querer trabalhar em contraste com a luz, né? Acusando, se o Espírito Santo ele nos convence do pecado, Satanás quer jogar na nossa cara, né? Não, mas a questão é assim, se Satanás tem esse acesso como tinha antes, acredito eu que não tem, né? Por conta disso, Jesus agora está lá na condição de intercessor, na condição do advogado, na condição daquele que nos defende e intercede, né, por nós. Então, por esse ponto, é que eu não acredito que Satanás tenha esse livre acesso como tinha, ou pelo menos como Jó, lá em Jó capítulo 1, 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe que tinha. Então, esse é o ponto, só, entendeu? Mas a gente talvez retome esse ponto aí, Jean, e vamos ver se a gente trabalha um pouquinho melhor dos aspectos aí. Satisfez mais ou menos ou não, Varão? Tu já sabia, na verdade, eu sei. Então vamos lá, os anjos nós falamos, né? Os arcanjos, tá aí na página 55. Os arcanjos são chefes, líderes, comandantes dos anjos. A Bíblia faz referência a eles, no plural, contudo, cita pelo nome apenas Miguel. Escritos considerados espúrios, né? Ou seja, não genuínos, não inspirados, e portanto não reconhecidos no cano bíblico, como o livro apócrifo de Tobias, por exemplo, apresenta o nome de Rafael como sendo o arcanjo. Fontes de outras religiões, como o Alcorão, livro oficial do islamismo, chega a classificar Gabriel como também sendo um arcanjo. Não há respaldo bíblico para as afirmações do livro de Tobias, nem muito menos do Alcorão, né? Lembrando que nós nos limitamos às escrituras sagradas nesse assunto, tá bom? Nenhum outro escrito vai nos dar parâmetro nem base para a gente afirmar nada além do que a Bíblia ela nos deixa claro, tá? Então, só para cuidado aí, escrito rabínico, e os judeus não sei o quê, e os... Irmãos, cuidado, porque eu vejo que dão muito crédito, às vezes, só por ser o cara de Israel, né? Apareceu com uma barbona, que pá na cabeça, pronto. Aí se esse cara pregar ainda, aí lascou. Não é assim, não tem essa glamorização porque é judeu, parece que... Irmão, eles rejeitaram Jesus. Eles não acreditam no Novo Testamento. Como assim? Mas nem todo rabino é judeu, né? É israelense. Não, calma aí. Nem todo rabino é Nem judeu. todo rabino é judeu. Sim. Eu não convertido, né? Sim. Não, existe os judeus messiânicos, que são judeus que se converteram ao cristianismo. Que eles são o quê? Cristãos. Quem vê muitos rabinos por aqui mesmo, vê um rabino Então, pregar. mas tem que ter cuidado, porque as pessoas muitas vezes porque geralmente muitos ou alguns, eles vão citar muitos porque eles têm, irmão, a tradição deles,
Muitas coisas são úteis, né? Existe o Didaquê, que é um documento da igreja, escrito na língua grega. Existe o Talmud, que é um escrito hebraico, né? Só que existe muitas coisas que são comentários judaicos. E a gente precisa ter cuidado nesses comentários. Eles não são inspirados, a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque só... É a mesma coisa, se dá muito crédito a gente, irmãos. Brasileiro... Ele dá crédito em tudo. Não, brasileiro assim, sendo estrangeiro, Estados Unidos, se é crente brasileiro, Israel, parece que tudo é melhor, não é? E tudo é digno de confiança sem antes ter uma averiguação. Aí que é o problema. Então essa questão, nossa, se é um professor brasileiro, pernambucano igual eu, irmão, mais ou menos, né? Agora se eu falo, ó, meu pai era judeu, eu cresci lá, não sei o que e tal, eu tive os ensinos, ou se eu me apresento aqui como acho que não deve ter o nome, mas eu não sei, o nome hebraico meu. Mas como um cidadão que se apresenta aí nos púlpitos evangélicos com o nome de Yosef Akiva. Como? Yosef. Nunca ouvi falar disso. Não perde nada, meu irmão. Deixa... Isso é um Yosef, né? O nome do cidadão é... José, Então vocês percebem, né? Então a questão é o seguinte, a gente fica naquilo que a Bíblia, tá certo? Não é que eu não busco referências e nem comentários na questão judaica, no hebraico, etc. Não é isso. Só que, amados, a gente tem que ter cuidado. Então, tudo tem que ser averiguado pelo texto bíblico. Tudo, não é só porque é fulano que está comentando, não é só porque vem de Israel, não sei. Tem que ter cuidado, irmão. Principalmente esse negócio de judaização. O Brasil, ele parece que não está como estava sei lá, talvez a última década, né? Uma judaização da igreja, ainda há isso. Ainda há isso, né? Esse negócio de judaização da igreja, ou seja, sendo de Israel, toque de shofar, arca da aliança. A arca da aliança, pelo menos a gente não carregou isso dentro da Castiçal. Não teve graça, É isso aí. Professor, mas explica para mim. Rabino, judeu e israelense. Bandeira de Israel. Arão, o que é o judeu? O judeu faz parte do povo lá de Israel, tá certo? Não é realense, descendência. Calma aí, irmãos. Não. São termos porque o israelense é aquele que pertence a Israel. É o cidadão de Israel, israelense, né? Judeu é a etnia. Só isso aí, mano. É a mesma coisa. A mesma coisa falar assim, eu sou pernambucano, eu sou brasileiro, eu sou recifense. Tá falando o quê? A mesma coisa. Então judeu e israelense é o mesmo. Mesma coisa. E Nem todo israelense é judeu, né? Pode ser que o cara veio do Japão, nasceu em Israel e não é judeu, mas nasceu lá, então cidadania. É a mesma coisa, mano. E rabino seria um pastor judeu? O rabino é um ensinador, é um mestre. Né? É um mestre mesmo, é um mestre, é um ensinador judaico. Então, tem um livro de EBD que você explica. Entendeu? Aí pode ser aí Jesus, né? Foi chamado de rabino, né? Ele era um mestre judeu. Tá certo, meu? Agora tem que ter cuidado com esse negócio de judaísmo, irmão. Pelo amor de Deus, porque eu vejo que, meu Deus, eu fiquei esses dias assim. Bandeira de Israel, dentro da igreja. Né? Como peça de decoração, eu acho da hora. Negócio interessante, não tem problema nenhum. Agora, quando você quer dar significados a essas coisas que não tem mais, aí que é o problema. Mesma coisa, um rapaz, aí, um cidadão, infelizmente, ele é tido como um presbítero na igreja, Assembleia de Deus. Olha a cabeça do cara, irmão. E como se aceita um obreiro desse, irmão, numa igreja evangélica? Que diz que carne de porco irrita Deus, é proibido por Deus. Quer dizer, isso é o quê? É judaísmo. Não é judaísmo? Então assim, eu falei, meu Deus do céu, como que se concebe um obreiro, como se aceita um obreiro em igreja evangélica com a cabeça dessa? Eu falei, meu amado, você caiu da graça? Você deixou a graça para voltar ao legalismo? O que aconteceu, meu irmão? Deixou de ser cristão? Porque não pode ser discípulo de Cristo e acreditar nessas coisas. E Jesus, ele trata isso, né? Que quando a pessoa faz tipo uma seleção da comida, que não devemos fazer, eu não lembro as palavras que... Falando Jesus, Paulo, Novo Testamento, é coisa básica. Não fazer a seleção de comida, porque ele frisa que nós não devemos envergonhar aqueles que nada têm, né? Jesus, o Novo Testamento, irmãos, é coisa básica, é EBD, é Mobral. Estão entendendo? É Mobral. A falta de ensino. Os anjos, a angelologia, porque quanto mais dúvida nós temos, quanto mais
discussão se tem sobre um assunto, é evidência que ele não é esclarecido nem ensinado. É por isso que a gente tem dificuldade quando fala de dízimo, é por isso que a gente tem dificuldade quando fala dos anjos, é por isso que a gente tem dificuldade quando fala de escatologia, é por isso que a gente tem dificuldade quando fala de alguns assuntos, gera uma polêmica, um negócio e dúvida, meu Deus, é coisa básica. Isso é evidência, é denúncia contra nós, que nós não estudamos a Bíblia, não é? Que nós não temos na nossa igreja um ensino básico, adequado no princípio do discipulado do novo convertido. E quando chega o obreiro com essas cabeças, aí é o cúmulo do absurdo, da desgrama. Professor, mas não foi a visão de Pedro no lençol que... Não vou entrar nesse assunto não, irmão, pelo amor de Deus, eu só estou dando uns exemplos aqui. Vamos para os anjos, para os arcanjos, melhor dizendo. O arcanjo, tá certo? Tem que fazer uma aula só de debate, viu? Só acho. Pode ser, perguntas e respostas é uma proposta que eu tenho aí, que eu também não vou falar agora não. Tá bom? Vamos aqui nos anjos. Gabriel como sendo um arcanjo, né? Então nos escritos lá que não são inspirados. Não há respaldo bíblico para as informações do livro de Tobias, nem muito menos no Alcorão. Miguel é chamado de príncipe de Israel e tem autoridade de liderar grandes batalhas. Os arcanjos ocupam a posição de principado, o que segundo os estudiosos teriam autoridade sobre as nações. Eu falei na aula passada, não vou comentar mais sobre isso. Os querubins. Segundo os originais, a palavra querubim significa cobrir ou guardar, né? Todavia, a etimologia da palavra não é conhecida. Segundo Mayan Perman, parecem ser uma classe elevada de anjos relacionados com propósitos retributivos e redentores de Deus para com os homens, os querubins. Os querubins aparecem na porta do Jardim do Éden, em cima da Arca da Aliança, nas cortinas do tabernáculo, na visão de Ezequiel, e estão perante o trono de Deus, né? Apocalipse 4 e 6 vai mostrar isso. O único querubim citado na Bíblia é Lúcifer, transliteração da estrela da manhã, né? Já também falei a respeito do termo e tudo isso, não vou repetir. Essa era uma espécie de querubim-chefe, com responsabilidade sobre todos os anjos. Não há registro em nenhuma parte da Bíblia que aponte Lúcifer como tendo sido um suposto regente de coral de louvor no céu, ou que cuidasse da área da música, como alguns especuladores supõem, mas sua função seria guardar e proteger, como é devidamente chamado de querubim da guarda. Então, tá aqui, né, irmão? Só os equívocos que a gente ouve aí nos púlpitos, eu e vocês já ouviram, ou já falaram, inclusive, também. Eu acho, sei, eu também. Mas vamos lá. Daqui vai aprender, né? Então, os querubins é uma classe de anjos que eles têm uma finalidade que é cobrir, guardar. Então, eles aparecem aí, né, nessas ocasiões. Satanás, então, a gente aprende que é dessa ordem, tá certo? De anjo, que é o querubim, né? Eles têm uma função de cobrir o quê? No caso do Éden, de cobrir ali o acesso, ou de guardar, melhor dizendo, o acesso à árvore da vida. Aí Deus coloca, né, um querubim. Teria necessidade de mais alguma coisa do querubim? Não teria, já era suficiente, né? Só que Deus coloca uma espada inflamada em volta da árvore, percebe? Como não é questão de, né, de ter necessidade, isso não é suficiente, mas são coisas que Deus vai mostrando que... Eu acho que ele sabia que ia deixar o posto dele, né? Quem? Os querubins. Não, então, veja bem, a gente está falando de um querubim que desviou, um querubim que se rebelou, que foi o Satanás, tá? Aí ele pertencia a essa classe de querubins. Esses querubins, eles têm uma função no reino de Deus e eles aparecem então nessas ocasiões. Então, quais são as finalidades pelo termo querubim? Querubim que é guardar, cobrir. Eles têm a finalidade então de guardar a glória de Deus, de cobrir, né? Na Arca da Aliança eles aparecem lá onde Deus está entronizado ali pelas figuras da cerimônia, da expiação e etc. Tá bom? Então é uma classe de querubim que tem essa finalidade aqui. Os serafins, né, no original, serafins significa ardentes, ou seres ardentes, seres inflamados, flamejantes, tá bom? São ministros do louvor e da adoração, olha só. Os serafins que aparecem, então, com essa, vamos dizer assim, função principal de louvar a Deus, de cantar, de entoar cânticos, tá certo? Então não é nem o querubim. Então olha como é equivocado falar que Satanás era tal, regente do céu, aquela coisa toda, eu ouvi isso etc. semana passada. Exato. Então aqui, na verdade, os serafins que têm essa função. E eles aparecem onde? Onde aparece? No texto bíblico? Onde que aparece aqui? Sim. Isaías 6, 2. 6 e 2, eles louvando a Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. E embora todos os anjos entoem louvores a Deus, embora todos os seres angelicais adorem a Deus, isso é um fato. Toda a criação, toda a criatura
né, que reconhecem a majestade e o senhorio de Cristo, adoram a Deus e através de cânticos, inclusive nós, os regenerados. Mas os anjos todos, porém esses têm a função específica de entoar isso, de conduzir isso, tá certo? A Bíblia diz que de dia e de noite eles fazem isso, louvando a Deus, diante do trono de Deus. Eles estão diante do trono de Deus, permanecem cercando Deus e com louvores de dia e de noite. É lógico que é uma linguagem assim superficial, né? Porque não tem dia nem noite, só para a gente entender que ininterruptamente Deus recebe cânticos, louvores através de cânticos, através aí desses seres. Por que são chamados de serafins e seres ardentes? Como eles estão na frente, diante da glória de Deus, da majestade de Deus, do trono de Deus, a glória de Deus reflete nesses seres. E eles ficam com esse aspecto, como sendo chamas. Ó. Anjo de luz. Aí os serafins são pentecostais, então, né? Tudo bem, amados? Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito disso? Não? Tá bom, então vamos lá. Principados, na página seguinte, 56. Principados. Principados são anjos que possuem autoridade sobre nações. Vocês então já viram aqui que a gente está falando de uma classe, né? Ou de classes, anjos, arcanjos, querubins e serafins. São essas que a Bíblia coloca, tá? Passando disso é conjectura, é especulação, tá? Então a gente aceita isso. Principados, aí a gente vai falar então de posições, né? Principados são anjos que possuem autoridade sobre nações. Miguel é mencionado como aquele que ocupa essa posição e lutar a favor de Israel. Lembra da aula passada que eu falei isso? A Bíblia demonstra que os anjos das trevas ocupam posições semelhantes. Efésios 6 e 12, né? Tem principados lá. E deixa claro que alguns anjos que ocupavam essa posição por ocasião da rebelião angelical abandonaram suas posições e foram presos em cadeias no abismo, que é o Judas 6 que nós lemos no início da aula. Por que o Temer não foi preso ainda? Oi? Por que o Temer não foi preso? Aí teria que ser ele mais um bocado, né, irmão? Se fosse só ele, tava bom. Tava fácil de resolver. O problema não é nem político só, né? O problema é a própria população do Brasil. Olha só que coisa interessante, irmãos. Esse principado, cuidado quando vocês se depararem com um livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, Filhos da Luz, Filhos do Fogo, tá certo? Cuidado com esses livros. Esses livros, Rebecca Brown e o Daniel Mastral, eles vieram do satanismo. Então eles trazem lá muitos conceitos e muitas informações que é conceito do satanismo, irmãos. Tá certo? Então nós aceitamos como doutrina, a gente está lidando com doutrina aqui. Não é um conceito de elaboração de um pensamento e etc e tal. A gente está lidando aqui com doutrina bíblica, ensinamento bíblico, né, no sentido de estabelecer uma verdade bíblica a respeito de um assunto. Isso é doutrina. Então a nossa base para doutrina é Bíblia, mais nada. Mais nada. Quando a gente recorre à arqueologia, quando a gente recorre à cultura, à história, ou qualquer outro meio para dar suporte nas informações para a compreensão de alguns textos bíblicos, é uma coisa. Agora, quando vai se firmar doutrina bíblica, ensinamento de verdade bíblica, aí é só as escrituras sagradas que dão parâmetro. Isso, conhecendo as doutrinas bíblicas. Esse livro aí vai ser muito interessante para lidar não só com esse tema aqui, mas com outros mais, né? Que é aquele que eu indiquei. Vocês estão compreendendo a questão? Então, cuidado, tá? Cuidado para alguma informação que passa além disso. Quando se fala de principado, há então essas informações que Miguel, por exemplo, ele aparece 3 vezes, se não me falha a memória, nas escrituras, não é? Em relação tudo à nação de Israel especificamente. Tá? Então esse arcanjo, por que a gente fala que é um anjo líder, um anjo chefe, entre aspas? Porque o termo, o prefixo arque, no original grego, quer dizer isso, né? Aquele que é líder, aquele que é uma espécie de chefe mesmo. Então ele seria esse líder dos anjos. Só que esse arcanjo Miguel, ele só aparece relacionado em combates a favor da nação de Israel, irmão. Território de Israel, geografia de Israel, a nação de Israel, especificamente. Então a Bíblia, ela se restringe a isso quando se fala desse arcanjo, tá bom? Mas falando, então a gente entende que principado é isso, é um príncipe, é aquele que governa sobre uma região. Mas também há principados de demônios. Aí a gente vai lá para Daniel, capítulo de número 10. Lembra? Que houve um embate lá, que o Daniel começou a orar, veio Gabriel não deu conta, entre aspas, né? Não deu conta mesmo.
Não deu conta. E aí quem que Deus envia? Miguel. Mas aí o que o Gabriel diz? Gabriel diz, olha, eu vim, mas o príncipe da Pérsia, né? Se não me falha a memória, lutou contra... Então o principado da Pérsia. Então na região, na geografia da Pérsia, né, uma localidade, havia lá um demônio que era um principado. E ele depois diz mais para frente também, nos outros versículos finais, que ainda o príncipe da Grécia, alguma coisa assim também. Me parece que tem mais uma ou duas regiões lá. Então há de fato esses principados, que é o que Paulo vai falar do Efésios capítulo 6. Só que em Daniel parece que não fala, né, que era Miguel. Porque, na verdade, o anjo que aparece bem no final, ele já tem um aspecto diferente. E muitos falam que seria um aspecto de Cristo, né? Fala sobre... Na verdade, o aspecto desse anjo que aparece no final é diferente dos outros. Bem da última visão que ele teve. Porque quando ele fala Miguel, foi na época que ele estava jejuando, né? Que ele falou que Miguel ajuda ele, não nessa batalha. Vamos pegar o texto rapidinho, amados? Vamos lá, capítulo 10. Não, Vamos lá no capítulo 10. Vamos ver lá. Capítulo 10 de Daniel. Eu vou fazer uma leitura assim, um pouco corrida, não correndo, tá? Uma leitura sequencial, né? Capítulo 10, verso de número 12 em diante. Capítulo 10 de Daniel, versículo de número 12. E a gente vai ver aqui esse diálogo e quem que aparece aqui, tá? Os dois anjos que aparecem aqui. O Maurício, você está correto, porque depois, em outra ocasião, aparece de fato uma visão de um anjo e dá a entender que é uma manifestação, né, que representaria, no caso, a pessoa de Jesus, a segunda pessoa de Cristo, né, a segunda pessoa da Trindade. Mas aqui aparecem os dois, Gabriel e Miguel, tá? Então, aqui, mais para frente sim, varão. Só que não vai dar tempo de eu estar lendo, eu acho, e detalhando. Seria esse último mesmo. Sim. É que aí a gente já percebe que ele tem, que é o chamado de ancião de dias, né? Isso. Não é isso? Os cabelos brancos e tal. É esse mesmo. Exato. Que parece com uma visão de Apocalipse. Exato. Aí sim é uma representação, ou pelo menos é uma representação do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo, tá? Mas aqui aparecem os dois anjos, ó. Verso 12, vocês não estão lendo não, né? Vocês me esperaram, né? Na educação, vocês não foram lendo aí não, curiosos, né? Então tá bom, coisa boa. Verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é o Gabriel dizendo. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esses reis da Pérsia, o príncipe da Pérsia, diz respeito a demônios, tá, irmãos? Tá bom? Não são os príncipes humanos lá. Os governantes humanos, melhor dizendo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei-me meu rosto e emudeci. E eis como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobre me vieram dores e não ficou em mim força alguma. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu acho interessante aqui, e outras passagens mais, quando as pessoas têm... Olha aqui para mim, por gentileza. Por favor, olhe para mim. Olhe para mim, obrigado. Senão vocês ficam lendo aí, eu acho difícil vocês me escutarem. Escuta até escuta, mas não ouve. Então o que acontece, irmãos? A gente percebe que essas manifestações de anjos, trazendo, né, essas revelações, essas mensagens, essas pessoas que viam esses anjos, eles desmaiavam. No caso de Daniel, ficou doente por causa da visão durante, parece que alguns dias, não foi? Então hoje se vê anjo de uma maneira tão fácil, tão trivial, tão corriqueira, tão ordinária, que essas pessoas é como se fosse assim, tipo, sei lá, qualquer um parça que chegou aqui e tá trocando ideia comigo, não é, meu? Essa é a minha fé, não digo que seja universal. Eu acho que vai muito também, porque assim, eu penso o seguinte, tem classes de anjo, né? Por exemplo, Miguel, ele lutou com Lúcifer, né? Sim. Para disputar o corpo de Moisés. Então ele, vamos falar assim, a grosso modo falando, ele não é qualquer um. Sim. Não é? Sim.
E ele lutou ali com Lúcifer. Eu acredito que também que tenha, tipo, tem classes de demônio, né? Que alguns que são mais, vamos dizer, mais... Demonião. Entendeu? Eu acho que também vai muito. Porque Maria, por exemplo, ela não se transfigurou, né? Sim. Josué, porém, também ele ficou ali, na dele. E outras e várias representações que o... Josué, você falou? Josué. Tá, porque Josué, na verdade... E até também há uma vertente que diz que foi o próprio Cristo, né? Então, Josué é uma figura humana, né? Eu estou dizendo aqui de manifestações dos anjos, quando aparecem, de fato, portando a glória de Deus e trazendo a glória de Deus, porque quando aparece lá, seja para o Zacarias, ou na verdade, muitos deles nem percebem que é anjo, só vai perceber depois, no decorrer da conversa, ou por uma declaração ou outra. Então, o que se dá a entender é que ele se apresenta quase com uma forma humana, de uma maneira muito discreta. Aí é uma coisa, não é? Eu estou dizendo aqui, a maioria das vezes que os anjos vêm trazendo a glória de Deus e coisas assim assombrosas e assustadoras, essas pessoas, em contato com esses seres, eles têm essas, entre aspas, reações e consequências. Porque Gideão também não sabia, né? Isso, então, mas aí a gente dá a entender que eles apareceram de uma maneira discreta, não para assustar ninguém. Tanto é que a Bíblia vai dizer que alguns hospedaram anjos e nem sabiam que eram anjos. Pensavam que eram homens normais e etc. Agora o que eu quero combater é justamente essa trivialidade, irmão, essa banalização de ver anjo toda hora, de trocar ideia com anjo assim como se fosse qualquer um, né? E porque a pessoa não é um que apareceu, um anjo em forma de homem. Não, essas pessoas que dizem, não, um anjo de Deus me apareceu, mas uma coisa tão natural, uma coisa tão corriqueira, que eu sinceramente, eu não sei, irmão, eu devo ser ruim, espiritualmente falando, devo ser uma... Né? Porque não é possível, esse povo é tão espiritual, não é tanta ligação com Deus, é o Wi-Fi cheio toda hora, uma conexão com Jeová, é um negócio fenomenal. E a gente percebe, poxa, quando a gente vê aqui o espanto, o medo, vou morrer, o Isaías disse, eu vou morrer. O outro aqui desmaia, se o anjo não dá uma forcinha lá e levanta ele. O Ezequiel também, ele fica assombrado, diz, vou morrer, e tal. Então a gente percebe, né, o espanto, ou as consequências, as reações com esses seres angelicais, que hoje parece que virou uma banalização nesses que supostamente vê esses anjos todos aí e tal, e etc. E eu vou acabar aqui. Amém. E também. Mas Zacarias ele fica de boa, né? Quando ele vê. Só fica mudo. Então, Maria também. Maria falou assim, beleza, cumpre os queremos agora. Já era.